A vida se torna cada vez mais complexa. A politização de tudo adiciona uma camada de confusão para as nossas cabeças e miopia à nossa interpretação. Meio ambiente, política, ciência ou judiciário. Quando todas as armas estão sendo usadas, o medo se torna protagonista nas nossas decisões. Quando mais precisamos da verdade, mais camuflada ela se encontra. Não precisamos de respostas simples ou de complexas, apenas das respostas corretas. O que se vê e o que não se vê. Toda a nossa individualidade se reflete nas nossas escolhas, e nenhuma escolha é neutra, inclusive a não escolha. Nos 4 cantos do tabuleiro, enxergamos cerceamento de liberdades. Autoritarismo, arbitrariedade, violência. Diante desse cenário, quais são os valores que merecem e precisam ser disseminados? Deixe os fatos prevalecerem e monte o quebra-cabeça. Estude, reflita, critique. As escolhas geram consequências que moldam o presente e o futuro. Fatos, escolhas, consequências. Fórum da Liberdade 2025, Coragem para Escolher. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Esse podcast, como vocês sabem, é um oferecimento do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, com o apoio da Liberta Investimentos. Infelizmente, essa 4ª temporada está chegando ao fim, mas por um motivo muito especial. Até preciso dizer que esse é o último episódio dessa 4ª temporada, porque na semana que vem tem o tão esperado Fórum da Liberdade de 2025. Ele vai ser na sexta e no sábado, nos dias 4 e 5 de abril, na PUC-RS. E se por acaso você ainda não comprou o seu ingresso, tem o QR Code aqui na tela. Aponta a câmera do teu celular, vai entrar direto no site do fórum e tu pode comprar o ingresso dos diferentes níveis ali de que a gente tem. Eu tenho certeza que tu não vai te arrepender porque vai estar realmente incrível. Então, falando um pouquinho sobre esse último episódio, o tema geral é sobre atualidades e eu vou ter o prazer de ter aqui hoje comigo a companhia da Milena Pedroso, minha colega do Instituto IEE. Tudo bem, Mi? Como é que tu está? Tudo certo, Matheus. É uma honra estar fazendo parte dessa temporada do FLcast, ainda mais sendo o último episódio. E eu espero que a gente grave um belíssimo episódio com o nosso convidado tão especial. Eu tenho certeza que a gente vai gravar um belíssimo episódio. Bom, então hoje a gente vai falar de um tema diferente dos que a gente falou até então, né? A gente passou sobre economia, sobre empreendedorismo, falamos sobre política. E hoje, nesse grande tema atualidades, a gente vai falar sobre arte, o que é belo. Então, para nos acompanhar aqui, a gente tem conosco o professor Rafna Klissnes, não sei se depois ele vai me corrigir se eu falei errado, né? Ele é professor, poeta, cantor lírico, educador experiente nas áreas de artes liberais, latim, grego, alemão, espanhol, inglês, educação clássica e poesia. Eu não sei nem se eu tenho conteúdo para falar com o professor, né? E ele é considerado um dos maiores latinistas do Brasil. Então, professor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te ter aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigado pela confiança, isso aqui é o mais importante. Boa, falei certo o seu nome? Klissnes Rafner, exatamente, Fernandes, né? É. Dentro. Boa. Então, professor Klissnes, muito obrigada por ter aceito o convite e estar conosco aqui para a gente bater um papo sobre arte e o que é belo. Mas antes de começarmos propriamente no conteúdo, quem sabe seria muito interessante o senhor se apresentar brevemente para quem não lhe conhece e contextualizar, se possível, as artes liberais, a educação clássica com o conteúdo que vamos ver hoje. Muito bem. Bom, eu sou professor o tempo todo, é isso que eu faço já desde sempre, desde os 15 anos eu comecei a dar aula e desde então venho fazendo isso. E numa jornada que foi da música para os idiomas, para a literatura, para a filosofia, e aí passando pela educação, pela religião, eu acabei chegando nisso que comumente foi chamado de educação clássica, para diferenciar de uma outra educação que surge com a Revolução Industrial, que é uma educação profissionalizante, que é uma parte, sempre foi uma parte da educação, mas uma parte, podemos dizer 1/4 da educação é essa que nós temos hoje. A educação ela é muito maior do que isso, ela não quer realmente só formar profissionais, porque nós não somos profissionais o tempo todo, não é?
Então, assim, e depois que eu saio do meu trabalho, e quando eu tô conversando com meus colegas, assim, na hora do almoço, eu sou um profissional, né, muitas vezes vai ter, não, sim, tem que ter a ética do trabalho e não sei o quê. Eu disse, pois é, mas isso é uma confusão criada hoje em dia, e esse tipo de coisas, falar ética dentro da empresa e não sei o quê, bom, é falta de educação, né? No sentido estrito do termo. E se convencionou que essa educação anterior à Revolução Industrial seria chamada educação clássica. Não é? Uma educação começa com os gregos, passa por Roma, entra a Idade Média dentro através das escolas cristãs, das escolas religiosas, influencia enormemente no Renascimento, onde ela sai e começa a ser consumida também, praticada não só pelo clero, mas também pela nobreza, durante o século XVII também pela burguesia, e aí nós vamos ter a Revolução Industrial, onde olha, precisamos de mais gente que saiba ler, escrever e fazer conta. Quem sabe ensinar? Bom, são as escolas. Muito bem. Então nós vamos lá, com dinheiro, pagamos a escola, e ela para de ensinar esses negócios, e ler línguas mortas, né? Horas e horas e horas de literatura, religião, metafísica, filosofia, muito teatro, muita arte, muita música, canto coral. Para com isso, né? Ler, escrever e fazer conta, porque daí eu posso ter gerentes na minha fábrica, posso ter gente ali pessoas que atuem bem e cumpram com o que é necessário, né? E antes não existia essa demanda, não existia essa necessidade. Então, e a culpa de quem é da fábrica, é do sujeito? Não, a culpa é nossa. A culpa é dos professores que aceitaram essa grana e disseram, tá bom, pode me dar a grana, não é? Os donos das escolas, as congregações religiosas, as igrejas protestantes e tudo isso, né? Que detinham o know-how do ensino, aceitam isso num certo momento e começam a vender isso, não é? Tanto que depois se torna um grande negócio, né? Aí nós temos escolas no mundo aí com capital aberto, por exemplo, na rede no próprio Brasil tem, né? Universidades de capital aberto. Exato, né? Nós temos sistemas de ensino, por exemplo, né? Que nem escola tem, ele só tem material didático enfim, consultoria administrativa e essas coisas assim. Editoras, né? Que tem editoras e tudo isso, né? Mas voltado para isso. Bom, e a educação clássica não é disso. A educação clássica é a educação do ser humano completo, ela não deixa de contemplar isso aí na sua formação, não deixa de dar a devida atenção. Então eu garanto que os meus alunos serão capazes de trabalhar como gerentes, CEOs de empresa e mesmo funcionários, operários ou qualquer coisa assim, não tem problema nenhum, certo? Só que eles também vão ser bem formados para a vida toda, né? E a vida toda não é só a vida profissional, essa é uma pequena parte da vida, nem de todos os anos da nossa vida e nem de todas as nossas 24 horas do dia, não é? Perfeito. E para que partamos da mesma página aqui hoje, como definir o que é belo? Qual que é, vamos lá, na etimologia da palavra, estamos com um dos maiores latinistas do Brasil. Qual é o significado da palavra belo e como definir? Muito bem. Quando a gente pensa em beleza, nós não temos como desassociar isso das outras coisas, né? Que tem um caráter positivo, né? Então, assim, sim, latim, a gente diz pulcher, pulcra, pulcrum, né? Dependendo do gênero do que nós estamos adjetivando, e que é o contrário de fedos, né? Ou turpes. E aí a gente vai ver, bom, mas se tem algo belo, necessariamente a gente precisa olhar e vai ter algo feio, né? Aquilo que os escolásticos diziam, a gente conhece a coisa por aquilo que ela não é, muito mais do que pelo que ela é realmente, né? Na verdade, analisar tudo que ela não é, aí nós chegamos naquilo que ela é, na sua essência, na sua exatidão. Bom, mas isso acontece com outras coisas, assim, de ter o belo e o feio, e é tão claro, e nós usamos todos os dias, várias vezes por dia, bonito, feio, feio, bonito, né? Aí a gente quer exagerar, de sublime, não é? E começa a usar outros adjetivos para nos referirmos a certas coisas que nos entram pelos sentidos e são aprazíveis em si mesmas, né? Elas, além de terem qualquer questão existencial, elas geram um prazer, sejam para os olhos, para os ouvidos, não é?
A gente não diz que um perfume é belo, mas é a mesma coisa, né? A gente pode... O que faz? Tem um perfume belo e o feio. O belo é aquele que tem um cheiro bom, o feio é o que tem um cheiro Sim. ruim, não é? A comida a gente também não diz, né? A gente diz que é saborosa, e coisa assim. Mas existe a comida boa, a comida ruim. E tudo que entra pelos sentidos e nos dá prazer, certo? Pelos sentidos... e também pelos sentidos internos, né, conclusões que nós chegamos, isso tudo vai ser o que nós chamamos de belo. Mas não é só, não existe só o que dá prazer nos sentidos, né? Existem as coisas que dão prazer por serem verdadeiras, cujo contrário é o falso. Então, saber a verdade é uma coisa que nos dá um prazer, mas dá para perceber que não é o mesmo tipo de prazer, né? Quando eu escuto uma música boa, existe um prazer. Quando eu vejo uma paisagem bela, é um tipo de prazer parecido com o da música. Quando eu sinto um perfume, né, eu visito aqui no Rio Grande do Sul aqueles campos de lavanda, por exemplo, que existe aqui no pé da serra, né? Sim. Aquilo ali é um prazer Duplo, dá pra dizer, né? Exato, que é cheiro belo. bom e é bela. Exatamente, né? E se tiver uma música boa ainda Exato. Melhor junto, e ainda. depois for comer uma cuca com nata ali né, em Morro-Reuter e tal, Sim. vai ser toda a Acrescenta experiência ainda mais. sensitiva, né? Mas existem coisas que não são assim. Existe um prazer que vem pela verdade, por mais que ela às vezes seja incômoda, mas nós aceitamos, né? Então, toda vez que nós passamos a conhecer alguma coisa, conhecer as causas das coisas, por que as coisas são como são, isso nos dá um prazer, né? E existe um outro prazer, não é? Pelas coisas boas, que por mais que nos custem, elas valem muito a pena, né? Assim como custa subir numa montanha, custa, mas não é recompensador contemplar a paisagem lá de cima? Sim. Custa estudar matemática, cálculo diferencial? Custa, mas é muito compensador do teres o domínio daquela certeza. disciplina. E existe também o prazer das coisas boas, né? Então, assim, tu ter uma boa ferramenta, né? Comprar uma faca que não perde o fio tão facilmente, quando perde é fácil de afiar e ela continua cortando, né, a tua carne, né, os teus legumes ali com precisão e tudo isso. Existe, né, algo, né, mas isso aqui é só para eu fazer o que tem que fazer. Não, tu realmente te realizas ali, Sim, sim. aquilo te completa de um jeito impressionante. Então, assim, por isso que, né, na filosofia clássica, e depois os medievais trataram muito disso, nós temos essas três coisas que nós chamamos dos transcendentais, né? Também existe o ser e o mas isso também está contemplado em tudo. Mas assim, quando uma coisa, para ela existir, ela existe na medida em que ela é verdadeira, boa e bela. E se é assim, tudo o que existe é verdadeiro, bom e belo, o que ou em maior ou menor medida. Quanto menos uma coisa for bela, menos ela existe. Quanto menos uma coisa for boa, menos ela existe. Existe uma faca feita de papel? Existe, posso recortar aqui. Mas ela é boa? Não, não é? Uma de madeira já é melhor que a de papel. Ela é mais faca, ela existe mais do que a de papel. Agora, uma de aço, temperado e tudo isso, aí sim, não é? Cumpre melhor com o seu objetivo. Cerâmica. Exatamente, né? Então existe quando eu penso nos conhecimentos que nós, que não somos biólogos, temos de biologia, né? Nós conseguimos entender as coisas. Nós sabemos, por exemplo, coisas de biologia que todo mundo sabe, que eu preciso me alimentar para sobreviver, eu preciso pegar sol, né? Para fixar as vitaminas, eu preciso beber água. Tanto, são todas as coisas assim que são verdade, né? Mas é uma verdade muito estreita, certo? Comparada com a de um biólogo mesmo, de um anatomista, alguém que estude isso com profundidade, né? E interrompendo talvez um pouco, mas bem nesse sentido, professor. A beleza está nos olhos de quem vê. A beleza, o que é belo, é objetivo ou não? Assim, trazendo um exemplo. Um cavalo, como o senhor trouxe, né? Um cavalo no campo correndo, um dia ensolarado, é belo. Sim, sim. Indiscutivelmente é bonito. E do meu ponto de vista, eu olho para coisas também específicas. Isso aqui é feio. Sim. Existe muito mais, eu percebo assim, muito mais uma discussão sobre
o que é belo, e as pessoas questionando, umas acham belo e outras não, mas o que é feio também ninguém questiona. Ou às vezes o conceito também se mistura. Então, como que a gente divide o que é belo do gosto, que Sim. é mais uma experiência individual? Sim, é justamente com as outras coisas, né? Com a verdade e a bondade, né? Assim, se eu tenho realmente uma taça que pode ser muito bela enquanto uma obra de arte, porque ela tem uma riqueza técnica e todas essas coisas, e a maioria das pessoas que vai olhar aquilo vai admirar, a maioria, né? Mas tem umas que não. Ah, não gostei, né? Achei que, como é que eu vou tomar água disso daí, né? Ela é muito frágil, sim, né? Ela prestou atenção na bondade, na utilidade daquela coisa, no quão boa é aquela taça, e ela não vai. E outros vão pela verdade. Ele tem um problema de ordem do conhecer as coisas, né? Uhum. Então ele vai olhar para certo objeto que ele não sabe o que é, ele está acostumado a ver copos assim, certo? Uhum. E se ele olhar um copo que não seja cilíndrico, que seja um quadrilátero, né, que seja cúbico, ele não, né, um paralelogramo, ele vai dizer, ah não, isso não é um copo. Ah, mas tu não viu? Não achou bonito? Não, porque isso não é um copo, né? Uhum. Então, se ele não captar a essência das coisas, ele realmente vai dizer que aquilo é feio. Não gosto de... Eu já vi gente, né? Não consigo comer em prato quadrado. Sim. Né? É uma Né? questão mais de gosto. Exatamente. Aí é uma questão... Mas o gosto se forma justamente com as outras coisas, não é? Uhum. Então, assim, se nós tivermos indiscutivelmente na apreciação artística, e isso inclui a apreciação arquitetônica e todas essas coisas, né? Uhum. Uhum. Do urbanismo das nossas cidades e tudo isso. Se nós tivermos questões que são indiscutivelmente superiores às outras e conseguirmos hierarquizar as coisas, bom, nós dependeríamos que todo mundo tivesse o mesmo repertório de conhecimento, certo? E o mesmo domínio das coisas boas, né? Porque um cuteleiro, usando o exemplo da faca, ele tem um domínio muito maior do uso da faca e por isso ele consegue apreciar inclusive mais a beleza da faca, não só a bondade dela, né? Não só o quão útil ela é, mas o quão bela ela é. Enquanto nós, faca é para cortar, sei lá, né? Eu pego aqui e corto. Eu não, mas é que a curvatura, o ângulo e todas essas coisas farão com que ele consiga apreciar aquilo muito mais. Uma pessoa que pinta, que tem o esforço de pintar, ela tem condições infinitamente maiores de apreciar uma boa obra de arte, por mais que ela não seja um grande pintor. Uma pessoa que se esforça para tocar piano, ela tem infinitas condições de apreciar um bom pianista e pode apreciar obras, né? Alguém que se dispõe a compor, alguém que se dispõe a escrever uma poesia. Né? Exatamente. É muito difícil que alguém consiga ler poesia se nunca tentou escrever poesia. É praticamente impossível que a pessoa compreenda e valorize um poema sendo declamado se ela nunca na vida, nem na escola lá direito, tentou escrever uma poesia. Quanto mais tu te dedicares àquilo, não é? E entenderes a verdade por trás daquilo, mais tu conseguirás ter o repertório para dizer, olha, isso é belo, isso é mais belo que aquilo e todas essas coisas. Então o gosto ele se forma a partir de outras coisas que não só a primeira impressão que vem aos sentidos, né? E quando a gente vai para outros sentidos, como é o nariz, por exemplo, não vai ter muito mais gosto. Agora, um especialista faz muita diferença. em perfumes, ele vai ter muito mais Também. coisa o que dizer, né? Também. Ele vai dizer, não, esse perfume aqui é melhor que... Ah, mas não gostei, né? Sim. Eles, não, porque tu não tá percebendo as notas aqui que tem do não sei do que, disso, daquilo. Professor, a Ayn Rand, né, no Manifesto Romântico, ela tenta colocar diversas formas do que é beleza para ela, né? E ela tenta construir, né, dizer que, por exemplo, na questão de pinturas, quadros, enfim, vários artistas tentam representar o que eles enxergam, né, estritamente, a metafísica, e para ela isso não é beleza. No sentido de uma representação fidedigna com a verdade, não é arte. Né? Uma fotografia, por exemplo, não é arte, porque não tem uma representação do autor na obra que ele tá escrevendo. Eu acho que ela estudou muito pouca arte. Ela fez com certeza, tinha uma educação russa, ela mesma devia pintar e essas coisas assim, com certeza, né? Então ela só dizia que, por exemplo, só é arte se eu posso até fazer uma representação, mas o artista tem que colocar
o que ele sente para fora, para então poder ser avaliado ou considerado arte. Não sei se o senhor concorda com isso. Não precisa ter o que ele sente, não. Precisa ter o que precisa ser feito, né? De forma bem objetiva, e eu até me admiro que a filósofa do objetivismo Eu também me admiro esse conceito dela. tenha algo tão subjetivo assim na sua filosofia da arte, né? Na sua Sim. estética. É. Mas normalmente não, a maioria das grandes obras de arte não tem esse negócio aí de sentimento, não, assim, é envolvido, sim, mas uma coisa, a gente não consegue saber se esse foi o objetivo ou não do artista, se era aquele é um sentimento ou não, né? Então o sujeito que vem assim, nossa, quando eu escuto uma sonata de Beethoven, eu vejo ali a dor que ele tinha pela surdez, não sei o que, aí tu vai ver ele compôs antes de ficar surdo. Né? São coisas assim, então o pessoal, a crítica às vezes vai muito para essa linha, né? E o que não quer dizer nada, assim, não, mas o Dostoiévski, ele, né, tem ali, ele botar aquela coisa autobiográfica no não sei o quê, né, e aí vem a dor e o sentimento de alguém que esteve prestes a ser fuzilado na Sibéria. Sim. E aí o cara começa com essas, né, tentar linkar com a biografia do sujeito, quando vê, não, o Dostoiévski, ele provavelmente escreveu isso aí, ele tava bêbado, ele precisava de dinheiro para pagar o agiota, né, pra comer, pra pagar o aluguel. Falar em Dostoiévski, o senhor acha que não é muito biográfico? Mas eu acho que toda obra é o irmão Karamazov, né? assim, eu consigo enxergar ele dentro, né, do livro. Sim, não, em todo lugar, no Sim. Idiota, em todo lugar, né, no Crime e Castigo, Crime e e tal. Castigo, Nos Demônios, ele tá ali o Sim. tempo todo, mas é que ali eu acho que é mais fácil da gente enxergar. Só que eu não vejo nenhuma obra de arte onde o sujeito não está ali, né? Isso todo mundo que já tentou fazer um desenho, todo mundo já tentou compor uma música, escrever um poema. Tu vai colocar aquilo que tu conhece, Exatamente, O que tu não tu tem tira pra as coisas entregar. do nada, né? O que né? tem dentro de Sim. ti. É claro que tem muita coisa que a gente acaba por achar que não, né? Tanto que se fala desde a Grécia Antiga em musas, né? Inspiradoras, e o poeta invoca, né? O Os Camões. deuses gregos também. Não, exato, né? Mas existe assim, o artista ele percebe que tem uma coisa que não é ele, né? O Camões diz, e vós, tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene que não tenho invejas de Pocrene. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se cale e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Por que ele faz isso? Ele faz isso. Ganhamos uma. Não posso nem. Agora Eu não sei nem o que dizer mais agora. Exatamente. Ele faz isso Estamos porque ganhando com o Qualquer coisa que a gente falar aqui agora vai perder total sentido. Né? ele percebe que tem muita coisa que ele não vai conseguir. Ele tem uma ajuda de fora, né? Isso é muito raro o artista que não admita, não é? Sim. Ele não faz isso porque é pro forma. Também tem que fazer, porque ele está escrevendo uma epopeia. Todos os grandes épicos começam com uma invocação às musas e tudo isso, não é? Mas ele percebe que tem uma coisa que não estava ali nele. Eu concebi uma ideia e eu ponho em prática. Não, eu até concebo uma ideia, ela é muito confusa, nebulosa e tudo isso, e aí eu vou lá com arte, não é? Que é o que o Camões diz, ele pede engenho e arte, se para mim não faltar o engenho e a arte. E o engenho, né? O engenho é essa ideia concebida, é o gênio. A palavra engenheiro e gênio, ela tem a mesma etimologia, né? Esse gênios, que é a tradução que a gente tem em latim para o daimon do Platão lá, que era esse demônio que falava com ele, né? Esse é o gênio, é alguma coisa que tem ali. Então o engenho tá ali. Agora eu preciso da arte. Só que quando eu vou fazer a coisa, não basta o engenho e a arte. Tem uma outra coisa que vai ali e ordena tudo e fala, pô, eu nunca imaginei que eu soubesse isso. E aquilo, às vezes, que eu tento fazer, que eu já tinha pré-concebido, eu não consegui.
né? Então, isso acontece muitas vezes. E aí, se a Ayn Rand vai dizer, ele tem que botar os sentimentos dele e todas essas coisas, eu acho que não tem como ele fazer isso aí, né? É arte o sujeito fazer uma coisa sem querer, é muito difícil, né? Se ele realmente pegar o celular, sabe quando tu pega o celular sem querer tira uma foto assim? Sim. Pode até ficar engraçado e interessante a luz que ele pegou. Né? E tal, mas não é artístico, porque o artístico ele não é, ele é justamente o contrário. Assim, quando o belo é feio e do verdadeiro é falso e tudo, o contrário de artístico é natural, né? A gente não diz que é artificial, artificial. Então, assim, Perfeito. o que é artístico é o contrário do natural. Então, assim, quando eu tiver intenção, né? Muita gente cita o Aristóteles, né? Ou a poética, que é essa coisa do fazer, não é só escrever poesia, certo? Qualquer arte é poética. Ela é a imitação. Ele disse assim, sim, porque ele imita, né? Um pintor, ele desenha uma árvore, então ele imita a natureza. Não, ele imita o movimento e o processo inteiro da natureza, de geração e corrupção, e depois o Aristóteles tem que explicar toda a filosofia dele para que isso fique claro. Mas ele imita a natureza como ela age desde sempre, o tempo todo, não é? Então, uma onda que vai batendo na pedra e vai desgastando, e o artista que vai batendo na pedra e vai desgastando. E a onda vai deixar a pedra com uma outra forma e o artista também. Essa é a imitação da qual o Aristóteles fala, né? Talvez eu cometa um erro aqui, né? Mas eu acho que foi Michelangelo que disse, né, que a escultura já está dentro do mármore, né? Ele só tira ela de fora. Isso é uma coisa poética. Lógico. Né? Porque o mármore não tem a mínima noção do que vai acontecer, né? do que vai acontecer, né? E nesse movimento que veio, falando em onda, esse movimento que veio ali pelo século XX da nova arte contemporânea, questionando esse conceito que o senhor apresenta para nós, professor, do que é da beleza, da verdade e da beleza, da verdade e da bondade. Veio este movimento questionando isso com outras obras de arte que tentam talvez refutar, como a fonte do Chan, que é um urinol. E aí também tem, desculpa falar sobre isso, mas é a arte, né? A lata de cocô do italiano Manzoni. Tree, que é para debochar da missa católica, né? Então ele diz, ele faz uma consagração de um copo d'água e diz que agora não é mais um copo d'água, é um oak, né? Um carvalho. E essa também, essa foi vendida, essa da lata, foi vendida por 275 mil euros, foi leiloada. E depois também tantas outras obras de arte desta forma. A banana, aquela. Também, a banana que tá lá, também, ela foi vendida por, eu tenho aqui, 35 milhões em Nova York. Então, o que esses artistas querem dizer, querem comunicar? Mudou-se o conceito da beleza, do que é belo, da bondade, da verdade, da beleza? Ou isso, de fato, não é belo? Muito bem. A primeira pergunta, o que esses artistas querem comunicar? Eu não sei. Então, eu realmente, né, eles querem aparecer, isso sim, eu também quero aparecer, né, todos nós, assim, uma hora, em algum momento da vida a gente quer aparecer, e o artista normalmente ele quer aparecer muito mais. Agora, quando a gente entra na questão do que é belo, olha, eu não vou dizer assim que uma banana não possa ser bela, né? E que uma banana posta no lugar certo não possa ser bela, né? Quando eu pego um banana split, aí tem nossa, que bonito que ficou o meu sorvete, né? Um banoffee, né? Tem ali, tu olha pro banoffee e diz assim, está bonito. Sim. Certo? A questão toda é uma questão de finalidade, e quando a gente entra no século XX, onde o relativismo passa a ser um guia, né? De muitas filosofias, correntes éticas e tudo isso, a gente acaba tendo a ausência total de finalidade, né? Então, assim, quando for claro, eu quero menosprezar e humilhar pessoas que se esforçam muito para fazer uma obra de arte. Eu acho que ele consegue atingir o seu objetivo e merece o aplauso, né? Porque quando o sujeito consegue vender por milhares ou milhões uma obra de arte que ele não demorou, né,
nada nem para conceber e nem para Sim. fazer, né? É mais ou menos como as ideias no Brasil, assim, não é? As pessoas aqui pensam sobre as coisas durante 2 minutos, né? E depois discursam 2 horas Uhum. sobre aquilo que pensaram. Ali o artista não pensou, ele, vocês querem ver? Eu não tô nem aí pra esses artistas. Vou botar uma banana aqui e vou Uhum. expor lá em Paris e vocês vão ver, não é? Então, assim, tem uma finalidade, qual é? Humilhar artistas que trabalham, Exato. estudam, Uhum. esforçam-se Uhum. por diversas, né, para realmente construir ao longo da vida uma obra. Bom, muito bem, conseguiste, parabéns, né? Eu não estou preocupado, meu Deus, esse dinheiro tinha que ir para os pobres artistas. Normalmente estão, hoje em dia, né, estão na China e na Rússia os maiores artistas, assim, isso aí não acontece lá, né? Tu vai ver se alguém vai vender banana ou lata com cocô na Sim. Rússia ou na Uhum. China, não, né? Uhum. E as pessoas estão consumindo na Rússia e na Uhum. China, estão consumindo arte mesmo, né? Na Índia, no Japão, continuam consumindo arte Uhum. mesmo, Sim. assim, e obras, e existem artistas consagrados, né? Que nós não temos nem acesso. Alguém lê russo e chinês, assim, então, e o site lá, tu não consegue acessar daqui, tu tem que ter um VPN, essas coisas assim, Sim. tu não vai chegar nesse tipo de conhecimento, né? Eles não estão no YouTube, eles não estão no Instagram, Sim. né? Não estão aí. E aqui no Ocidente aconteceu, né? Começou a acontecer isso. A questão toda era da finalidade. Quando eu mudo a finalidade, tanto que o Duchamp diz numa coisa, não, isso não é importante para mim, né? E normalmente qualquer artista desse, ele vai dizer, eu não estou preocupado com isso. Mas esse não é o meu objetivo. É sempre uma questão de finalidade. Ele sempre vai justificar a sua arte com uma outra questão de finalidade. Então eu também não posso, não é? Que gosto de arte, que procuro estudar arte, procuro consumir arte. Eu não tenho como chegar aí e dizer, meu Deus, mas nós temos que debater com esse pessoal, eles têm que parar de fazer isso aí, assim, né? Porque eu acho que a arte vai continuar existindo do jeito que ela é. Se tu fizer uma peça de teatro com a finalidade de chocar, abalar as estruturas políticas e não sei o quê, daqui a pouco tá uma porcaria a peça, não é? Uhum. Por melhores que sejam os atores, às vezes, e por mais Ou técnica música, né? que existe, ou música, né? Quando essa for a finalidade pura, ela vai acabando, né? Ela vai se deteriorando a tal ponto que ela deixa de existir, não é? No momento que a música fez isso, a gente vê, daqui a pouco ela não é mais nada, não é? Daqui a pouco vai ser que nem a banana, vai ter só um pim, 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 e sons inarticulados, assim, em vez de texto, certo? Numa canção, por exemplo. Sendo que a música existiu desde sempre, né? Desde tempos imemoriais, e não aconteceu nada, certo? Porque ela tinha um fim. Ela tinha um fim de ser bela. Mas agora né? agora fica confuso, né? Eu sei que a Milena vai perguntar sobre isso agora, mas eu tô Vai lá. inquieto sobre Vai isso. A arte, então, tem que ter uma finalidade. Tá. Mas- Ser bela. Ok, Ela também é um fim em si mesmo. certo, eu concordo com É um isso. Mas olha só. E fim em si mesmo, não, Também não. assim, filosoficamente a gente não pode dizer assim, né? É muito difícil chegar assim num fim em si mesmo e nós nos contentarmos com isso. A gente não acorda de manhã. Não, o ser humano, ele é um fim em si mesmo, pode dizer assim, né? Ele tem um fim em si mesmo, certo? Sim. Mas tu não consegue fazer Essa afirmação para o que é belo. exatamente, né? Tá, mas se a arte ela tem que ter uma finalidade para ser considerada bela, por que talvez na arquitetura isso não é válido? Ou isso é válido na arquitetura? Por que eu tô perguntando isso? Porque em diversas vezes a gente cita que a arquitetura moderna, ela enfatiza demais a praticidade, né, da vida moderna, corrida, e que tem que ser tudo muito ágil, não contemplativo. Até um dos exemplos, né, que pode ser citado se a gente compara, por exemplo, a Capela Sistina, que é um ambiente com muita arte, a um shopping.
que são uma parede branca com várias lojas e que não tem nenhuma arte em si na estrutura de um shopping. Sim. Um shopping é para ser prático, né? Que tem uma finalidade de ser prático. Mas ninguém consegue fazer ele sem beleza e tal. Mas o que torna ele belo, talvez, é o espaço deixado para as lojas atraírem o seu público. E não os corredores dele. Ele tem uma praticidade de te levar para onde deve ser. Sim. Assim como os cassinos em Las Vegas, por exemplo. Uhum. Tu entra lá realmente para se perder no tempo e aquelas lojas do IKEA ou IKEA, né? Essa loja de Sim. departamento Exatamente. sueca, Uhum. né? É um negócio... Cada tudo- escada vai te levando a uma Isso, outra e tu coisa não que vai pode perder tempo. pular assim, não, eu quero ir É. direto lá para as cortinas. Não, tem que passar por toda a tudo. loja e Exatamente. tal e chegar É. lá. Uhum. Então, assim, ela não tem uma essência de beleza, mas ela tem uma essência comercial, vamos dizer assim. Isso é arte? Sim. Sim, né? Ela tem uma finalidade. Agora, se me perguntar quando é belo, eu vou voltar lá o quanto isso pode ser belo. Eu vou voltar lá, né? Ela é bom, né? Sim. E ela sendo bom, ela não vai conseguir ser extremamente feio, Uhum. certo? Algo de belo haverá ali, né? Porque a gente não pode... Não, mas o negócio a gente tem que construir coisa barroca, né? Uhum. Gótica. Uhum. Não, tem que ser, né, classicista ali. Não é assim, né? As coisas não vão acontecendo dessa forma. O que eu acho é que, por exemplo, na arquitetura moderna, o problema maior, na verdade, é não conseguir alcançar, justamente às vezes por esquecer de qualquer coisa, assim, não, tem que ser prático, tem que funcionar e Uhum. todas essas coisas, é não conseguir alcançar a praticidade e o funcional, né? Uhum. Quanto mais pra cá é a arquitetura, assim, mais frágil ela é, né? Mais manutenção ela demanda, mais suja ela fica rapidamente, né? Sim. A gente vê às vezes aí prédios construídos todos em vidro, deu 1 ano ele já tá todo manchado, Exato. todo, Uhum. né? E aquilo dá um gasto muito maior. Eu não sei onde está a praticidade em não ter que limpar Uhum. e pintar com muito mais frequência, trocar vidros, trocar lâmpadas e todas essas coisas assim, né, nesse mundo descartável. E Assim. muitas vezes, por não ter a devida manutenção que deveria, ele perde a sua utilidade, a sua praticidade Sim. de ter ali dentro pessoas ocupando, porque elas já não querem mais estar ali, porque já não é Exatamente. mais um prédio bonito, porque não está tendo a manutenção que deveria. Não, tu não dá bola. Se tu construir um negócio de estrutura de metal, o que for, se for a ópera de arame lá de Curitiba é uma coisa, mas qualquer estrutura que tu fizer com telha de zinco, metal aparente assim, alumínio, não sei o que, e vidro, ninguém quer aquilo. Ninguém quer manter aquilo. Nossa, gente, vamos fazer uma campanha aqui. E agora se tem um casarão da rua e tu vai cotizar todos os moradores da rua para não derrubar aquele casarão. Nós vamos fazer uma abaixinada. Quantas vezes acontece dos moradores pegam e investem naquele casarão ali para não derrubar e descaracterizar a rua e todas essas coisas. Agora uma estrutura de alumínio com... Isso aí nunca vai acontecer. Com cabo de aço, certo? Cabo de aço, assim, que... Sério, tu fizeste uma barraca aí, fosse escoteiro, te inspiraste nos teus anos acampando, assim, para fazer uma obra, né? E aquilo assim, então existe uma coisa falsa. O problema não é que não é belo, primeiro que tem uma coisa falsa. Deixa de ser verdadeiro. É uma mentira. Que é o que a gente tinha comentado no início do conceito então primordial. ela passa a ser uma coisa falsa, que não é verdadeiro. Ele tá mentindo que é prático. A arquitetura moderna, isso é uma mentira. Assim, ela pode até aparentar falsamente, né? Uma praticidade. Mas um teto de vidro no shopping que diz assim, não, nós vamos economizar em energia elétrica, porque ele vai ser iluminado naturalmente, certo? Aí quando a gente vai ver tudo o que isso envolve, o quanto que envolve de manutenção, o quanto que envolve de custo de água e todas essas coisas assim, né, dá elas por elas. É a grande questão, debate, não vamos entrar aqui, mas né, da reciclagem de plásticos. E aí, bom, mas o pessoal toma essa pauta, às vezes, assim, né? A esquerda toma essa pauta ecológica, isso é ridículo, né? Ecologia não é um negócio da esquerda, assim. Usar plástico em demasia é uma ignorância, é uma mentira,
né? Total. Não é prático usar as coisas de plástico, Uhum. certo? Perfeito. Não é prático, num curtíssimo prazo, pode até ser, né? Que tu olha assim, não, a gente come aqui, né, no escritório, vamos pedir comida que daí não suja, não sei o quê, a gente come e depois põe tudo no lixo, né? Não é prático, certo? A longo prazo nunca vai ser, esse tipo de coisa não vai ser prático. Então, assim, a arquitetura moderna, ela não é prática, ela não é feita para facilitar a vida das pessoas e tudo isso. É só, né, a gente começa a perceber em capitais da América Latina, não no Brasil, né? O Brasil não é América Latina. As capitais das Américas, né? Assim, Buenos Aires, Santiago, Lima, certo? Montevidéu. Bogotá, certo? E outras. O que nós vamos ver? Nós vamos ver aquela coisa espanhola da Plaza de las Armas. Assim, né? E normalmente aquele bairro ali mais histórico, ele se torna um bairro comercial. Quase todas elas foi estabelecido que um certo plano de diretor sobre poluição visual, não é? Onde tu vai ver o McDonald's com uma plaquinha. E provavelmente vai ter funcionando num prédio histórico com uma plaquinha preta, assim, com um Mzinho. E é isso, McDonald's. Te vira pra fazer o teu marketing, certo? Pode botar a vitrine marcada, assim, aí tu vai as pessoas vão passar e vão ver. Mas aí eu pergunto assim, qual ser humano, eu tô falando ser humano, vai dizer, eu prefiro muito mais a Times Square, certo? Do que, assim, é tão mais agradável andar no Times Square do que ali num centro desses das cidades e eu tô usando aqui, tô comparando assim, a América Latina, né, subdesenvolvida, não sei o quê. No Brasil não existe nenhum lugar assim, certo? Então Ouro Preto tenta manter alguma coisa, mas lá não tem McDonald's, loja da Zara, Tommy Hilfiger, não sei o quê, essas coisas não acontecem ali. Eu tô dizendo assim, quando entra o capitalismo, entra o investimento, onde a coisa tá funcionando ali, não precisa ser feio, não precisa ser um shopping center. E o shopping center não precisa ser assim. Quantos, no leste europeu, é isso que a gente vê, né? Antigos palácios, prédios da administração pública que foram transformados em centros comerciais e que conseguiram manter tudo. Aquilo vai dizer que as pessoas, não, lá é pouco prático, não é? Tem aquelas colunas, assim, eu fico vendo aqueles colunas, aqueles adornos e coisas assim. Não, eu queria só ver a loja, né? Não, ninguém vai dizer isso, né? E nesse sentido, justamente, dá pra perceber no dia a dia. Tá passando por uma rua em Porto Alegre, no interior, que tenha mais essas características arquitetônicas clássicas. É natural que as pessoas se virem para contemplar e admirar do que as casas agora, daí vou entrar numa polêmica das casas caixotes, que inclusive até tem uma pesquisadora que ela fez, a Anna Sussman. Ela fez uma pesquisa com adultos no mundo inteiro, pedindo para eles desenharem casas para crianças, ou se lembrarem, quando eles eram crianças, como que eles desenhavam casas. E todos, de todas as partes do mundo, desenharam casas muito semelhantes, com cara de um rosto, 2 janelas, um telhado que às vezes é um pouco mais inclinado, às vezes não, a porta... Sim, depende do clima, da questão geográfica. Exato. Então, aí dá pra perceber que talvez o ser humano tenha essa necessidade de identificação, de identificar lar, né? o lar, exato, se sentir em casa. Como que é a cara de uma casa? Essa pesquisadora já mostrou. Como que talvez no inconsciente coletivo, que representa a família, vamos dizer assim, né? A gente sempre volta pra isso, né? Não, exatamente. A questão toda é isso, finalidade, né? Finalidade. Eu não vou dizer assim que não, o negócio é não ter telhado. Botar uma laje lá em cima. E a gente hoje em dia tem impermeabilização. A gente não pode ficar no passado, gente. Vamos usar aí a tecnologia que existe. Tudo bem, mas eu tô esperando ela existir ainda. Porque o apartamento aqui em Porto Alegre não tem telhado e tem uma laje lá em cima, ele pode custar 5 milhões, 6 milhões. E eu tenho certeza que vai infiltrar, certo? Não, porque não existe essa tecnologia, não se engana. Não, mas tem que fazer manutenção todo ano e tu vai dizer que isso é uma coisa prática, que é uma coisa que é para facilitar a vida das pessoas nesse mundo muito corrido, tem que ficar fazendo chamada extra no condomínio e alguém lá ver
porque tem infiltração, né? E fazer orçamento, isso é uma vida muito prática, né? É muito facilitada, assim, a vida das pessoas. Não é uma mentira. Exato. Né? Então, Você assim, também se desconecta do conceito da exatamente, verdade, da beleza e da bondade. não, totalmente. O que não impede, né? Sei lá, tem coisas de arquitetura moderna que são muito boas, são muito resistentes, muito práticas e tudo isso, né? E que, dependendo ali do gosto, vai agradar mais a uns e outros, e isso vai depender daquele repertório que a gente falava de bondade, de verdade, também do qual todo é formado, da história da pessoa, né? Das origens, da família, do que ela precisa fazer com aquela casa, não é? Então, assim, se eu gosto de casa, obras de arte, né? Ou enfeites na parede, decorar, né? Assim, a minha família de alemães, tu tem que encher de coisa nas paredes. Pega um martelo velho enferrujado, bonito, põe na parede, né? Esse tipo de coisa vai acontecendo. Então uma pessoa descendente de alemães pode viver numa casa de vidro, assim, com as paredes de vidro e tal. Ah, mas hoje em dia o conceito aberto, não sei o quê. Não, certo? Sei lá do conceito aberto. Cada coisa é uma coisa, assim. Sim. E tem gente que precisa de telhado, não precisa de caixote ou de vidro ou de porta de pé direito triplo que abre com eixo no meio, né? E não com dobradiça e essas coisas assim, né? Deixa eu fazer mais uma sobre arquitetura. Plano diretor, né? Faz sentido a gente ter uma instituição, né, no caso as prefeituras, que determine ali como deve ser essa área é zona rural, essa área é zona rural, exagerando aqui, né, mas essa área é zona urbana, tem que ter comércio assim, os prédios tem que ter no máximo tal altura, tem que ter recuo frontal de tanto, recuo lateral de tanto, ou é melhor ordem espontânea, cada empreendedor que define como deve ser o empreendimento de acordo com o fluxo, de acordo com o bairro, de acordo com o perfil de pessoas que moram naquele bairro, que seria mais adequado. Isso é muito difícil de dizer, não é? Porque não existe nenhuma cidade que tenha sido feita assim, simplesmente. Alguma coisa existe. Existe alguma mão. Pode ser a associação dos empreendedores ali, o pessoal que realmente vai investir naquela cidade, que vai determinar alguma coisa. Ou então vira o caos. Sim. Ou então vira Nova Delhi, certo? Sim. Ou uma cidade brasileira qualquer, que não são muito diferentes de Nova Delhi. A questão é que a população do Brasil é menor. Né? Mas nós temos tudo para ser uma Nova Delhi. Se qualquer capital brasileira, cidade grande brasileira, teria condições de ser muito pior. É só aumentar o número de gente ali dentro, né? E tirar as leis de trânsito. Bom, exato. Mas isso na Itália também não tem, tudo bem, né? Mas vamos lá. Existe sim um plano, não é? Eu digo assim, qualquer pessoa que se assim, não, tem que deixar organicamente regular pelo mercado quem vai investir coisas do tipo, né? E aí vai ter razão que vai dizer. Eu digo, quem tá dizendo isso aí mora ali no Itaim Bibi, numa casa, né? E não tem que morar lá onde tem os arranha-céus, né? Então, para ele tá tudo bem, certo? Mas existe um plano para fazer uma cidade maravilhosa, como é Barcelona, por exemplo, né? Barcelona realmente proibiu a altura dos edifícios, né? Delimitou e essa coisa assim, baseado no que já existia. Porém, existe na história humana um crescimento numa escala, um crescimento em progressão aritmética da técnica construtiva. E depois isso passou, de uma hora para outra, no século XX, passou a estar em escala, em progressão geométrica. E isso fez muita diferença, não é? Porque agora não quer mais dizer muita coisa, assim, a técnica. Bom, vamos construir o prédio como? E aí vamos dizer, como se constrói um prédio, né? Então, qual é a altura dos prédios? É a altura que dá para fazer, não é? E aí tu não fazia menor também, e nem porque não valeria a pena economicamente, e nem maior. E aí tu tens ali já um bem determinado. Agora, uma cidade como Barcelona, ela é toda projetada artificialmente. E alguém vai chegar lá, seria muito melhor que aqui o mercado, né, impusesse. Mas é um gênio quem fez aquilo. Sim. Certo? Sim. Então, assim, é diferente. Madrid é um pouco mais orgânica. Sim. Mas existe um planejamento, né? Lisboa não tem planejamento. Por que Lisboa é bela, né? Ou porque as cidades mineiras aqui do Ciclo do Ouro são belas, os seus centros históricos, assim.
pela técnica construtiva, que era o grande limitador. Como hoje nós não temos limitador e as técnicas vão se alterando muito rapidamente, né, é bastante complicado que se deixe livre. Se tem que ser o Estado ou não, bom, alguém tem que decidir. Bom senso deveria ser, mas não vai, certo? O que vai delimitar o que as pessoas têm um bom senso, né? Nada. Isso aí não tem como fazer. Criar o bom senso na Eu tendo na a dizer cabeça que é um das pouco de mercado, né? Acho que tem locais da cidade que o custo é imperativo e tem lugares da cidade que a estética é imperativa, né? Acho que não adianta fazer um imóvel bonito, esteticamente falando, numa região com menos poder aquisitivo, e não adianta fazer um espigão, um caixote de sapato num lugar refinado da cidade que não vai que ninguém vai querer comprar. Então acho que os dois extremos, né? Sim, não, nessa questão de investimento, sim, não é? Mas eu acho que a estratégia de muitas empresas, inclusive a do McDonald's, que é realmente pegar algo numa região desvalorizada e conseguir valorizar ela com investimentos pontuais ali, Sim. e tudo isso aí pode funcionar, Sem né? dúvida. Mas, por exemplo, é bastante curioso o que tem acontecido em Porto Alegre agora, né? Que tem me deixado muito alegre, que a gente, não morreu o investimento imobiliário aqui, né, e tal, o mercado deu uma afrouxada. Eu só sei disso porque eu fico procurando apartamento, né? Mas eu vejo que, né, deu uma boa afrouxada e continua sendo construído, e se destravou muita coisa nos últimos anos aí que vinha, vários projetos que vinha travado muito tempo. Porém, né, eu me preocupo realmente quando eu vejo, né, sinceramente, né? E aí o pessoal já disse, isso aí é ideia de esquerdista e tal. Você pode achar o que quiser, mas eu me preocupo sinceramente quando eu vejo uma escola pública que fecha para ser construída 2 torres no terreno. Sim. E as escolas públicas estão fechando, porque há uma queda da demografia absurda. Esse é um problema, né? Isso aí é um problema muito mais sério do que a cidade ser feia. Né? Perder população é um negócio... É destino, né? Tu destino. acaba, né? Acaba. Então pode continuar a tua progressão aí, né? Se as pessoas não tiverem filho, esquece. Não adianta. Tu pode investir no mercado imobiliário quanto tu quiser, que quem é que vai morar ali? Sim. Né? E aí, fechamos a escola, faz edifício. Fechamos a outra particular, faz edifício. Num caso recente aí, um grande empreendimento em Porto Alegre, né? Fechamos alguma outra coisa que tenha existido ali, uma igreja, né, que foi para outro lugar, pegou o terreno do lado, faz edifício, certo? Tudo bem, precisamos de mais edifícios, sim. Precisamos de lugares para morar, sim. Precisamos, inclusive, derrubar os antigos e fazer novos. Eles são feios iguais, né? Derruba o antigo e faz novo. Ótimo, né? Mas assim, a escola só tem isso. A cidade só tem isso. A cidade é isso. Então, assim, o mercado, ele realmente precisa, ele não pensou assim. E diversos outros aspectos, assim, as pessoas precisam de escola. Exato. E por falar em escola... E não é escola pública, não, as pessoas precisam de um teatro. As pessoas precisariam de uma biblioteca. Não, mas é só tu ler no Kindle em casa, por que tu vai na biblioteca? Não, tem que ter biblioteca, certo? As pessoas não vão na biblioteca porque não tem. Porque elas já fecharam. Sim. Todas elas, certo? Porque não, é muito difícil tu manter e tudo, aí tu passa por uma crise financeira, se o prédio é público, ele acaba tendo que privatizar ou vender aquilo, e são diversas coisas que vão acontecendo. Agora, quem vai resolver isso aí? Eu não sei, eu acho que tem que ter o bom senso. E o mercado, eu acredito, sim, o mercado pode regular quase tudo, não é? Isso com certeza, falando de arte mesmo. Né? O mercado vai regular. Não é o governo que vai decidir o que é bom e belo e verdadeiro para as pessoas, né? São elas mesmas. E o que vai ser valorizado vai ser feito organicamente. Até porque a gente vai vê precificado pelo mercado. Que vem acontecendo na esfera, né, artística, através do governo. A gente enxerga questiona. Mas é belo. Quem lançou o punk, quem lançou o que mais que tem aí? Tem o sertanejo universitário, o Arrocha universitário. Esse eu não sei o que é, mas eu ouvi falar, eu achei legal de dizer assim, né? Todas essas coisas não foi o governo, certo? Isso aí foi o mercado, não é?
por demanda. Isso. Olha, existe muita gente ignorante, existe muita gente com mau gosto, e nós vamos lançar essas coisas. E eles têm razão, eles têm uma finalidade específica, eu vou vender, Sim, sim. né? E tá tudo certo. Né? Então, Lógico. assim, não quer dizer que vai ficar uma coisa boa. Uhum. Assim como, não, mas existe uma demanda por apartamento, por apartamento de tal tipo, e essa coisa assim, que no fim ele é feio, né? E eu, como empreendedor, eu vou lá e vou investir nisso aí, dane-se se é feio ou não. Sim. Então não quer dizer que vai resolver qualquer coisa. Perfeito. A liberdade econômica, ela não consegue definir isso aí, né? O sujeito contratava o Michelangelo porque ele era o melhor, e por isso ele pagava, e foi o capitalismo que fez o Renascimento ter grandes artistas e todas essas coisas assim, não é? Mas o sujeito não mandava, não dizia como Michelangelo tinha que pintar. E hoje em dia, não é? Assim, pós-era industrial, é o capitalista que diz como o artista tem que pintar. E ele não contrata o artista porque ele é bom, é porque ele é capaz de fazer o que ele manda, né? Então, assim... Reproduzir o que... Exatamente, né? Essa regulação é um pouco difícil de se enxergar, né? No urbanismo, a mesma coisa, é muito difícil de se enxergar alguma coisa desse tipo. E eu não tenho opinião, certo? Se aqui no Pontal ali, né? Eu cresci na Zona Sul, ali eu era o estaleiro só, certo? Meu avô vendia cabo de aço. Então eu já fui ali com ele, ele era representante comercial e foi vender cabo de aço ali no estaleiro só. Eu não sei se pode ou não ter prédios ali e tal, eu não consigo, eu acho toda essa discussão um absurdo, porque ninguém tem propriedade nenhuma para falar de qualquer coisa, né? Sobre aquilo ali, né? Agora, mas então tem que ter uma lei, de um lado tem que ter uma lei proibindo essas coisas. Por quê? Pois é, tu não sabe. Não, tem que deixar o mercado regular. Por quê? Tu não sabe. Sim. Mas, não é, mas lá tinha só rato e esgoto. Exatamente. E coisa assim, né? Aí um vai dizer, né? E o outro vai dizer, sim, mas aí não adianta tu entregar aquilo aí pro mercado e eles fazer o que eles quiserem, né? E acabarem com tudo ali, não sei o quê. Então, vai ter essa... Não é essa a questão, né? A questão é que eu acredito, sim, que pode ter uma regulamentação, seja do mercado. Se tiver alguém de bom senso no governo, que seja o governo. Se tiver um gênio, do tipo do gênio que projetaram a Barcelona, né? Ou Madrid, ou Paris, né? Um gênio do calibre desse pessoal, assim. Eu acredito. Agora, em algum lugar ele tem que estar. Ele pode ser que esteja na iniciativa privada e pode ser que seja no Estado, né? Mas a questão não é quem vai fazer o quê, né? A questão é que alguém tem que fazer. Mia, vamos para a última pergunta aí antes do nosso ping-pong final. Vamos então. Então, professor, se nós seguirmos a lógica da arte contemporânea e pós-moderna com o seu relativismo extremo, estaríamos caminhando para a morte do conceito da beleza? Ou o senhor vê um movimento de retorno aos valores clássicos? Não precisa movimento de retorno, não. A arte não vai acabar, a gente não precisa ter medo. Talvez ela esteja escondida, mas isso é impossível, certo? É impossível. A finalidade da arte moderna não é fazer arte, então a gente também não precisa se preocupar com essas coisas. Fechando com chave de ouro aí. Super. Mas não fechamos ainda, porque a gente convida todos os nossos convidados a participar de um ping-pong final, que são perguntas breves. Nem sempre a resposta é breve, porque o intuito é provocativo mesmo. E vamos começar com a primeira aqui, que já tenho certeza que vai gerar muitas sugestões. Ó a dica aí, pessoal, anotem. Anotem aí. Um livro que marcou a tua vida, professor? Um apenas é difícil, né? Não tem nenhum autor, nem nada disso, assim. Um que tu leu recente que te marcou, assim, que eu acho Então, uma que... sugestão de leitura. Muito bem.
Muito bem. A sugestão de leitura é... Citaste os Camões antes. Bom, isso aí, pelo amor de Deus, né? Assim, o Camões ninguém tem que ler, as pessoas já tinham que ter lido, né? Então essa é a grande questão. Agora, não tem como, assim, como professor eu tô meio vacinado, né, de muito tempo, porque eu vejo que isso não funciona, assim, né? E o professor, eu não consigo indicar um mesmo livro para uma turma de 20 alunos, né? Porque eu acho que não existe 20 pessoas que precisem ler o mesmo livro ao mesmo tempo na mesma sala de aula, Sim. certo? São coisas muito, cada um tem que ter o seu trajeto, o seu percurso. Um conto que eu leia com eles dentro da sala de aula funciona. Um livro que nós vamos ler em parte ali em sala de aula, e aí, mas quem está lendo sou eu, e eles estão me observando ler, né? Ontem eu indiquei um livro para um pai de um aluno, indiquei O Homem Sem Qualidades, Robert Musil, né? Mas eu nunca tinha indicado esse livro para ninguém, né? Foi pra ele ali e tal, porque tinha uma questão muito específica, ele é militar. Aí eu falei de um personagem que existe dentro do livro, e ele é um militar que, né, que gosta muito de ler e que tem uma vida literária bem... Então é uma coisa muito, muito Sim, específica. já assim. tinha uma certa direcionamento, né? Exatamente, eu sei que é meio sem graça, assim, a pessoa perguntar de um livro e eu não saber o que dizer, e olha, não é por como muitos fazem aí, é que eu não tenho boa memória, assim, né? A gente sabe, imagina que não. Enfim, né? Então, são essas coisas. Agora, se tem alguma coisa que eu posso indicar para cada um de vocês, assim, um livro. E aí pode ser que funcione, não é? Então, assim, para começar a entender um pouco mais de educação, já que tu estavas pesquisando um pouco mais aqui, eu me sinto muito honrado, né? Porque realmente pesquisaste muito aqui sabendo que eu viria aqui e tal, foi muito, muito legal, né? Mas as aulas do professor pessoal são excelentes, maravilhosas, sobre artes liberais e educação clássica. Assistam. Muito fazendo bem. merchan. Onde é que a gente assiste, então? No Instituto, pode falar um pouco sobre o seu instituto também? O Instituto Hugo de São Vitor, né? Aqui de Porto Alegre, completamos 10 anos este ano de instituto formal. Assim, ele, como grupo de estudos, ele já tinha mais tempo. Então, todo mundo que tiver filhos na idade aí de 12 a 17 anos está convidado para conhecer o Colégio São José, que é um contraturno que nós temos ali. Então, pode ir 1, 2, 3, ou toda semana. Tem muitos alunos que vão todos os dias lá à tarde, né? Ter aulas conosco de artes liberais, né? Então, temos aulas de diversas disciplinas, de expressão escrita, redação mesmo, né? É muito difícil, né? Redação, o cara entende. Sim, redação, aquela do vestibular, né? Sim. Introdução, uma ideia, outra ideia, conclusão. Tem coisa assim, não, a gente escreve soneto, a gente escreve conto, fábula, enfim, né? Oficina de escrita criativa mesmo, assim, né? De tudo, mas para adolescentes. Nós temos aula de história, temos aula de religião, de ciências, filosofia. Temos na sexta-feira, muito legal, que aí nós temos teatro, música e dança. Legal. Então, quem for participar lá ano que vem vai fazer uma peça do Molière. Nós vamos fazer vai ser o projeto do ano, assim. Na verdade, deste ano, né? De 2025. Exato. Mas é que vai estar chegando agora. As matrículas são agora em março, abril, né? Então, para esse ano aí todo. Enfim, e temos aí diversas iniciativas online também. Tem que entrar ali no site e tal, e tem uma lista enorme, né? Assim, como é que é o nome do instituto de novo, para o pessoal entrar no site? Hugo de São Vitor. hugodesaovitor.org.br. Então, boa, ali estará tudo. Mas agora, e o livro, né? Então, tu já leste? A gente não tá fazendo ping-pong. A gente vai se tu já leste, daí tu finges que... sim, excelente, vou ler, e tal, né? Combinado. Se tu não leste assim, mas assim, ó, pra educação e, né? Porque tu disseste ali, antes de começarmos, né? Não, pô, aí eu vejo que a educação
faz a diferença. Eu digo, bom, para começar a entender educação, não vai te resolver problema nenhum. Na verdade, eu tenho que entender o que é educação depois da leitura desse livro. O Senhor das Moscas, certo? William Golding. O Senhor das Ainda bem que não Moscas. veio um Paulo Anotaram isso. Freire. Certo. Nem pensar. Aqui é Tem totalmente... que ler também. Mas vai ter que ler também. Faz né? parte. Eu li Tem Paulo que Freire ler. também esse ano. É Eu li. preciso, né? Eu participei, Exato. né? Tem um livro, é um best-seller, né? Do meu amigo Thomas Juliano, aí, o Sim, Desconstruindo Paulo excelente. Freire, de Exatamente. alguns anos Mas atrás. ele é Eu tenho muito um bom. capítulo ali dentro também. E muito bem. Agora, assim, não vai ser o Camões, né? Que tem para te indicar. Eu vou indicar, já que tu tens essa veia toda de comunicador, assim, né? Uma leitura também. Se já leste alguma coisa, fica por isso Sim. mesmo, finge que não. Né? Essa veia de comunicador, que realmente é um negócio que, pô, tem muito a render aí, tá muito, muito legal, É assim. Mas verdade. aí, assim, quem se comunica no Brasil em língua portuguesa, não precisa ser no Brasil, precisa ler Sermões do Padre Antônio Vieira. Ler, reler, imitar, imaginar mesmo como foi aquilo. Então ele tem sermões pregados ali em São Luís do Maranhão, para o pessoal que morava ali, trabalhava ali. Tem sermões pregados por Dom João IV, né, para o rei de Portugal, pregado em missões diplomáticas que ele ia pela Europa toda e coisas assim, né? Então é o imperador da língua portuguesa, né? E ali está como dizer as coisas. A gente olha assim a cada frase, né? Será que precisava tantas palavras assim? Sim. Então, mas se eu tirar uma, vai estragar, né? É tudo muito grandiloquente e tudo isso e não é uma leitura que vai fácil assim, mas para quem comunica, eu acho que fica a dica, né? Boa. Então, Obrigado quem pela se dica. sentir aí interessado por educação e comunicação, fica esses dois livros. Boa. Segundo tópico. Um hábito que não abre mão. Escovar os dentes, sei lá, assim, né? Excelente. Sabe que eu falo que também escovar os dentes é como o hábito da leitura. Se escovar os dentes no longo prazo faz com que nós tenhamos dentes mais saudáveis para a longevidade na nossa vida, ler também é um exercício para o cérebro, para que a gente tenha um raciocínio mais rápido. O estudo é isso. E existe, e continuando nessa coisa de hábito e de... desconfia de tudo aquilo que te dá, que é belo, mas que te dá um prazer imediato e o tempo todo, né? Desconfia do filme que tu fica o tempo todo gostando de estar ali e pensa, ai, tomara que não acabe esse filme, estou me divertindo tanto. Ele é ruim, esse filme, certo? O que realmente for bom e o que realmente for belo, tu vai precisar de fazer Ele um te esforço. provoca, né? E tu vai ter que fazer um esforço maior, assim. Numa sinfonia eu tenho vontade de sair. Tem horas, assim, que... E eu faço o esforço porque vai valer a pena. Sim, não é? sim. Porque não é só a beleza, pela beleza que eu estou ali. Eu estou pela verdade daquilo, pela bondade daquilo. Porque tem... Olha, não, vale a pena, vale a pena. Para assistir uma ópera, vale a pena. Para visitar um museu e parar realmente Sim. em todas as obras e olhar com calma Tem um esforço, para né? todas elas, procurar entender quem é o autor, ler o que está escrito Sim. embaixo, isso tem um esforço. Para ler um livro tem um esforço. Então desconfia. Se a música é um negócio que é muito fácil, ficar, nossa, eu escuto o disco inteiro e eu gosto de todas as músicas, é tão agradável, né? Isso não é uma experiência estética, né, completa, porque ela é só bela. Ela não é verdadeira e boa também, né? Excelente. E o hábito de fazer isso, né, de ter esse esforço, de sentir essa dor, de sentir o amargo que é às vezes escovar os dentes não é bom. É bom ter os dentes limpos, né? Então assim, mas... nossa, como é bom escovar os dentes. Pô, pega um troço de plástico com uma cerda e enfia na boca. Vai dizer que isso Muito a bom. gente já se acostumou, né? Mas não é Sim. bom. Agora... Acho que na escala o pessoal ainda vai preferir escovar os dentes a passar fio dental. É verdade. Pois Tenho essa mas não é, sensação. mas a sensação de ter passado fio dental, né? De ter Ela é boa. muitos dentes, é aquilo ali, justamente isso, né? Então assim, enquanto não for bom o livro o tempo todo, pode ser que seja bom em diversos momentos e tu te sentes ali motivado, né? Te sintas realmente, te sintas um prazer naquela leitura, né? Mas assim, quando não der prazer, é bastante provável que tu vai ter que fazer um esforço a mais, assim. Para ler o Padre Antônio Vieira, tem que fazer um esforço, né? Ele não, nossa, que, né? E aí Leitura imaginar fácil. que aquilo ali era uma homilia na missa e ele estava 1 hora falando,
certo? Lendo, às vezes, um discurso quase todo memorizado, mas lendo, né? Tu precisa fazer um esforço, assim. E esse hábito de esforçar-se para coisa vai fazer com que tu consigas realmente crescer aí no conhecimento das coisas belas, verdadeiras e... É ter brilho, né? Exato. Bom, a nossa última pergunta, ela é mais provocativa ainda. Eu não sei se eu vou agora improvisar pra fazer um Fica à fechamento. vontade. Beleza é? Beleza é transcendental, né? O que transcende. É bem filosófico, mas é isso aí mesmo. Eu também responderia assim, né? Que eu aprendi com o senhor. É. O que é belo, verdadeiro e bom. Exato. Bom, acho que não tinha jeito melhor da gente encerrar essa 4ª temporada de FLcast. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, foi uma honra. Eu que agradeço. Acho que foi um dos episódios mais, assim, densos em termos de conteúdo, mas ao mesmo tempo muito agradável, assim, pra mim, que não sou um conhecedor do assunto, foi realmente muita aprendizagem. Agradeço a Milena por vários conteúdos aí que encaminhastes pra gente conseguir gravar aqui. Então, professor, muito obrigado. Deixa as suas palavras finais. Não, eu que agradeço. Eu fico muito feliz, especialmente eu sei que isso aqui tem gente do Brasil todo e assistindo que o Fórum da Liberdade é um evento de dimensões já internacionais. E eu, como porto-alegrense, fico muito, muito feliz de ver De que isso ser aqui aqui, né? existe dentro da minha cidade. Eu fico muito feliz de estar isso aqui acontecendo na minha rua, assim, né? Sim. Então, tão perto de casa, quando nós aqui no Rio Grande do Sul ficamos tão isolados tantas Perfeito. vezes, né? Eu já participei de podcast, de gravação disso, né? Tô sempre assim, mas é tudo longe, né? Tudo tem que Sim. pegar avião, tudo tem que fazer. Então, assim, é uma alegria imensa, assim, que eu saí, tô indo, né? Aí vim aqui, cheguei, agora vou pegar, vou ir para casa, né? Muito Então, bom. muito obrigado. eu acho que Porto Alegre tem que assumir essa vocação, assim, e quem está de fora e vem pro Fórum da Liberdade aqui, tem gente que vem todo ano, né? Tem gente que eu conheço que vem Claro. todo ano, justamente na época para participar. E nossa, sintam-se em casa e pensem seriamente, inclusive, em estabelecer-se aqui como Olha aí. o seu novo lar. É um convite que eu faço como porto-alegrense. Vamos ser muito bem recebidos Com certeza. aqui, não é? Mi, deixa para ti ter o microfone aberto para as considerações finais. É só agradecer pela oportunidade e responsabilidade de estar sentada Exatamente. aqui ao teu lado no Imagina, último que isso. episódio, gente. Isso é uma responsabilidade gigantesca. Professor, obrigada por ter aceitado Eu o que agradeço. convite de vir aqui conversar conosco sobre esse tema que nos é tão rico e importante. Eu importei para dentro de mim muito da nossa conversa de hoje. E para os nossos ouvintes, espero que tenha sido tão inspirador e significativa essa conversa quanto foi para mim também estar aqui com vocês. Exatamente, Milena. E mais importante ainda, que caso você ainda não tenha comprado o ingresso, calma, que ainda dá tempo, tem uma semaninha pro fórum, é só botar o seu celular aqui pro QR Code que tá aparecendo na tela, que vai te direcionar pro site e escolher qual ingresso mais te convém, mas eu tenho certeza que a gente vai estar todo mundo lá, interagindo, conversando, debatendo sobre os mais diferentes temas e que vai ser extremamente rico e esclarecedor a todos. Bom, então agradeço aqui, foi um prazer, essa temporada se encerra hoje. Foi um prazer para mim, pessoalmente, né, conduzir essa 4ª temporada. A gente teve 12 episódios sobre diferentes temas. Muito satisfeito com todo o conteúdo que a gente entregou. Espero que você tenha gostado também. E nos vemos, então, na 5ª temporada, ainda ao longo desse ano. Vamos começar a gravar, mas mais pro finalzinho do ano a gente começa a divulgar os novos episódios. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.